Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao sistema apuração falando sobre geração de arquivos personalizados. Muitas vezes nós temos necessidade de gerar relatórios em Excel ou CSV para saber a nossa quantidade de atletas, para saber quem está cadastrado dentro do nosso sistema, tanto masculino quanto feminino. Na opção que nós temos aqui em relatórios, eu mostrei para vocês como faz a geração, por exemplo, de cadastro de atletas. Então, se, por exemplo, eu selecionar todos, geral, né, tanto modalidade 10, 21, 42 e caminhada, do número de peito 1 ao último, ao 2000, selecionando cadastro e confirmando, ele me apresenta uma opção, clico aqui em imprimir, ele me apresenta a opção de gerar um arquivo em Excel, PDF ou Word. Então, se eu vier aqui pedir para que ele me gere esse resultado em Excel, eu vou jogar aqui na pasta da minha prova, vou colocar como teste, ele vai salvar para você no modo Excel. Porém, essas informações são limitadas. Veja aqui que ele trouxe uma cópia fiel à nossa visualização do relatório, porém os campos que eu tenho são somente número, nome e esses outros campos que na verdade são limitados. Se eu precisar de mais informações, eu não vou conseguir através desse recurso. Porém, no sistema, ele oferece a opção de você gerar campos personalizados. Então, se eu preciso, por exemplo, que esses campos tenham informação de camiseta ou de cidade ou outras informações que sejam convenientes à prova, eu posso estar realizando isso. Como eu faço? Eu vou até configuração, geração de arquivo. Aqui em geração de arquivo, ele me apresenta todos os campos que existem disponíveis para eu poder selecionar. Então perceba que são diversos campos. Esses campos eles vão servir tanto para cadastro quanto para resultado. Repare que eu tenho uma porção de tempos aqui, tempos de desconto, que eu vou estar falando mais para frente, tempo dos percursos, o tempo de prova e os outros campos relacionados ao cadastro. Vamos então configurar campos relacionados ao cadastro. Então, eu vou querer campo número. Como eu faço? Eu clico em cima do campo e seleciono essa seta voltada para a direita. Clico em cima dela e ele joga o campo para cá. Seleciono o nome, seleciono, por exemplo, sexo, nascimento, quero a idade. Vamos supor que eu queira a cidade do atleta, a camiseta, o tamanho da camiseta. E existem outras informações aqui, como código da faixa ou descrição da faixa. Eu posso estar, uma vez que eu joguei para cá, eu posso estar subindo esse campo, como posso estar descendo. Então eu consigo ainda personalizar a posição que esses campos vai ficar. Esse branco quer dizer que ao gerar o arquivo, por exemplo, no formato TXT, ele vai ter um espaço em branco. Isso serve para, por exemplo, estar divulgando num site que tem os campos específicos e necessite, por exemplo, de campos em branco. Então, se eu colocar aqui, ele vai me definir que é um campo em branco. Vou pegar até um outro campo aqui. Vamos colocar a descrição da categoria para informar que dentro desses dois campos, um vai estar em branco. Uma vez que eu selecionei os meus campos, eu defino o nome da minha estrutura. Então vamos colocar cadastro atletas, por exemplo. Clico em gravar a estrutura e essa informação ela fica armazenada no meu sistema. Se eu clicar aqui em cima, perceba que ele já traz o nome que eu defini. Se eu clicar em cima dela, ele traz os campos que eu selecionei. Esses campos eles podem ser alterados também. Então vamos supor que eu quero que a camiseta fique aqui em cima, que venha depois de equipe. Se eu clicar em alterar, ele vai fazer a alteração para mim. Se eu vier agora em relatórios, então seguindo aquele mesmo processo que eu fiz anteriormente, eu vou clicar. Eu vou selecionar uma quantidade menor, tá? Para a gente ganhar tempo.
Então, eu quero uma seleção geral do número de peito, aqui ele passa a ser número de peito, porque eu estou selecionando o cadastro, do número de peito 1 ao número de peito 50. Confirmo. Ele vai me apresentar os atletas de número de peito de 1 a 50. Só que ao invés de clicar em imprimir, eu clico em arquivo. Ele vai abrir aquela tela de configuração, só que dessa vez eu vou selecionar o arquivo da estrutura que eu criei. Clico aqui, ele vai me apresentar os campos e por fim eu defino o nome do arquivo que eu estou criando. Então vamos colocar cadastro de atletas. Clico em gerar arquivo e ele vai iniciar a geração do arquivo. Onde ele salva isso? Dentro da pasta da prova. Então vamos ver. Veja que agora ele criou o arquivo. Vamos abrir. E toda a estrutura que eu selecionei, todos os campos que foram selecionados, ele traz aqui. Deixa eu jogar mais para cá, para facilitar a visualização. Ele já jogou para lá. Deixa eu abrir aqui. Então veja que eu tenho o número, o nome, o sexo, o nascimento, o código da faixa. Então ele traz o código resumido, né? Se fosse a descrição da faixa, ele ia trazer a descrição detalhada, como masculino de 30 a 39 anos, a equipe, a camiseta, a cidade. Como não existe cidade cadastrada no meu sistema, ele não trouxe em branco. E a descrição da categoria. São elites, PNEs, aqui eu só vou ter elite. Então, ele gera o meu arquivo ou no formato Excel, ou TXT, ou CSV, da forma que eu escolher. Isso se reflete também para resultado. Então, se eu voltar para a minha configuração, geração de arquivo, eu vou criar agora uma estrutura para resultados, onde eu tenho minha colocação geral, a minha colocação da faixa, o meu número. Eu quero que o número fique aqui em cima, onde eu tenha o nome, onde eu tenha a idade do atleta, eu quero que tenha a equipe, eu quero que tenha... Bom, a cidade não vai ter mesmo, mas bom, vamos deixar esse campo cidade. E eu quero a colocação da faixa, eu coloquei o código da faixa e o meu resultado. Então eu quero o tempo bruto e o tempo líquido. Vou arrumar um pouco aqui. Então, a minha colocação da faixa, eu quero que ela fique debaixo do código da faixa. Vou descer o campo e eu já tenho a minha estrutura pronta. Então, vou definir o nome como resultado. Gravo a minha estrutura e veja que ele já armazenou aqui. Tudo que ele armazena serve para as provas posteriores. Então, se eu criar outras provas, essa estrutura já vai estar armazenada aqui e eu não tenho a necessidade de estar criando novamente. Então, essa é a grande vantagem que nós temos. Você faz uma vez só e você pode alterar a hora que quiser. Venho para cá, venho para relatórios. Percebam que eu não tenho resultado nenhum. Eu vou utilizar um recurso aqui de cronometragem manual só para a gente simular um resultado, tá ok? Então, vamos supor que minha prova teve início às 22 horas. Vou clicar em confirmar aqui para que ele armazene o tempo da largada e eu começo a digitar. É que agora são 22h39, então ele vai fazer esse desconto das 22 e vai começar a informar o meu tempo. A cronometragem manual eu vou estar explicando mais para frente, mas é um recurso que eu tenho que eu não preciso do meu equipamento para poder fazer a cronometragem. Se eu tiver quantidade pequena de atletas, eu consigo utilizar esse recurso. Então vamos digitar alguns números. Percebam que eu digitei o número 1 e dei Enter e ele já trouxe a minha informação com desconto do tempo correto do atleta e o nome dele. Vou colocar mais alguns. Isso aqui é só para a gente ver como vai funcionar. Digitei 1 novamente, ele disse que já existe, então ele tem um recurso interessante de verificar se existem informações repetidas, tá? Essa aqui tá bom. Então, eu tenho essa quantidade de atletas, então eu tenho o meu resultado. O que eu quero fazer? Eu quero gerar um resultado. Deixa eu ver o que eu digitei aqui com a modalidade, 10K. Então, eu quero modalidade 10K, ok? Masculino, aí já não é mais número de peito, é classificação. Então, classificação do primeiro
até o número 50. Vou confirmar. Já traz o resultado com tempo bruto e líquido. Como eu não tenho largada, o líquido passa a ser igual ao bruto. Vou clicar em arquivo. Vou clicar aqui em resultado. Defino o nome. Resultado masculino. E clico em gerar arquivo. Ele trouxe 17 atletas porque eu selecionei masculino. Vamos abrir aqui o arquivo. Veja que ele já trouxe resultado masculino. Então, ao abrir, deixa eu expandir um pouco mais, ele trouxe a minha colocação do atleta, o nome dele, o número do atleta, a idade, a equipe e a colocação da faixa e o código da faixa. Vejam, percebam que aqui não está saindo a colocação de todos os atletas, da faixa etária. Ele só está saindo para esse atleta de número 5. Vamos ver o que acontece. Ok, o que acontece é que todos os atletas, a maioria deles, no caso, eles estão flagados como Elite. Então, Elite é uma categoria. Eu tinha explicado anteriormente que todo mundo que está dentro, está flagado como categoria, não participa de faixa etária. Por isso que ele não trouxe a faixa etária. Esse primeiro não está flagado como categoria. Porém, ele ainda está respeitando o critério dos primeiros da geral. Então, os 3 primeiros da geral não podem participar de faixa etária. Como ele é o primeiro da geral, ele não participa. Esse aqui participa porque ele não está flaggado como categoria, ele não é elite, e ele é o 5º colocado. Então ele respeita aqueles critérios dos 3 primeiros e passa a classificar na faixa etária o 5º, que não está flaggado como elite. Prova disso que se eu tirar o flag desse atleta, dizer que ele não possui categoria, ele vai me premiar como faixa etária também. Então, ele tem... eu só estou explicando isso para caso vocês questionem por que não saiu a colocação da faixa etária, que o nosso objetivo aqui é ver a geração de arquivo. E praticamente é isso, pessoal. Eu posso escolher quais campos eu quiser para poder estar gerando esse arquivo. Ele possui diversos campos, depois vocês olhando com detalhe, vocês vão ver que existem todos os campos aqui que eu posso estar selecionando para fazer uma consulta ou para passar para o organizador da prova ou para gerar um resultado no meu site com formato Excel, TXT, CSV ou HTML. Posso estar gerando nesses 4 tipos de formato, tá ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.